pessoal, aqui é o King, estou trazendo um vídeo de história para vocês. Dessa vez eu vou falar sobre a Idade Média. A Idade Média ela foi dividida em dois tempos, vamos dizer assim. A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média compreende os anos entre 476 e 1000 e é marcada pelas invasões bárbaras no território do Império Romano. É a consolidação do sistema econômico feudal. Bárbaro, na visão dos romanos, era todo povo que tinha uma cultura diferente da greco-romana. A maioria dos invasores bárbaros era de origem germânica e não tinham uma comunidade estruturada pelo Estado. Viviam em grupos tribais constituídos pela família e definiam as decisões importantes com a assembleia de guerreiros, chefiada por um rei que eles indicavam. Os bárbaros eram formados pelos nobres que detinham grandes posses territoriais, homens livres que detinham pequenas propriedades e homens não livres, prisioneiros de guerra que viviam como escravos. Eles viviam da agricultura através da produção comunitária das propriedades privadas. A invasão bárbara, que antes tinha se caracterizado como um processo pacífico, começou a ficar violenta a partir do século IV. O momento era vantajoso para que os bárbaros concluíssem seus objetivos com êxito. A população germânica estava crescendo imensamente, de forma que o espaço geográfico ocupado por eles estava ficando pequeno demais. Eles queriam achar terras férteis para poderem expandir a agricultura e se sentindo atraídos pelo território romano. O exército romano estava enfraquecido por falta de uma organização militar mais efetiva. Das comunidades bárbaras destacam-se os francos, que ocuparam o território da França e formaram os primeiros feudos, classe social que estabeleceu a economia europeia. Daquele período baseada no escravismo, na vassalagem e nas relações suceranas, neste contexto o papel da Igreja Católica, que tinha grande influência no Império Romano, começa a se intensificar. Por outro lado, os árabes invadem a Península Ibérica e avançam nos campos da ciência, da alquimia. O que seria a alquimia? A alquimia seria a química de hoje em dia. A alquimia ela estuda a encontrar a panaceia universal. Ela estuda remédios, como fazer remédios e outras coisas. E também ela que tinha como contexto todos os químicos da época encontrar a pedra filosofal, a pedra que transformaria o cobre ou ferro em ouro. Da medicina, da religião e da filosofia. Nas artes constroem templos e mesquitas que contribuíram para os estudos da arquitetura e também desenvolve à sua maneira a técnica da pintura. Apesar da religião islâmica proibir a reprodução de figuras humanas no século IV, o Império Romano é dividido entre o Ocidente e o Oriente, cujas capitais eram Roma e Bizâncio. Respectivamente, os bizantinos eram fervorosos religiosos e um povo que admirava a arte arquitetônica. Com a morte de Justiniano no século VI, o Império Bizantino começa a decair até a invasão árabe em Constantinopla em 1453. Os árabes fecham a atividade comercial com os romanos, fazendo com que o sistema feudal se fortaleça naquela área. Além da hegemonia, a hegemonia seria a supremacia de um povo sobre outro, seria um medo que um povo dá em cima de outro povo feudal, já consolidada com a invasão dos bárbaros na Europa Ocidental. O feudalismo se tornou a principal atividade econômica da Alta Idade Média. A Baixa Idade Média, o fim das invasões bárbaras na Europa por volta do século X trouxe certa paz ao continente, do período que vai do século XI ao século XV, denominada Baixa Idade Média. O sistema feudal de exploração de braços humanos entrou em decadência devido aos avanços no setor agrícola, como a invenção do moinho hidráulico, que facilitava a irrigação, e a atralagem dos bois nas carroças, o que possibilitou viagens com mais cargas e, consequentemente, aumento da produção. Com inovações tecnológicas no setor agrícola, as terras dos feudos passaram a ficar pequenas demais para uma população que só tinha a crescer. Os habitantes dessas áreas rurais queriam expandir o comércio e lucrar mais através da produtividade. A partir daí, os artesãos e comerciantes concentram-se próximos aos castelos, igrejas e mosteiros, desenvolvendo a atividade comercial. Essas pequenas concentrações deram origem aos primeiros burgos. Neste momento, houve uma denúncia dos peregrinos europeus de que os muçulmanos do Oriente Médio maltratavam os cristãos. O Papa
Urbano II declarou guerra a estes religiosos no ano de 1095, enviando uma expedição de cavaleiros cristãos para libertar a denominada Terra Santa do Império Islâmico, situado no território da Palestina. Foram organizadas um total de 8 cruzadas entre os anos de 1095 e 1270, que envolveram desde pessoas simples e deserdados que não tinham direitos às terras do feudo até reis, imperadores e clérigos. Todos os combatentes tinham que se virar como podiam. Muitos, inclusive, chegaram a ser massacrados brutalmente antes de chegarem ao destino. Entretanto, as cruzadas influenciaram para que os comércios dos burgueses aumentassem quando os cavaleiros dominavam territórios islâmicos. Chegavam a saquear produtos valiosos, como joias, tecidos e temperos, e os comercializavam no caminho. As expedições fizeram com que os muçulmanos abandonassem o território próximo ao mar Mediterrâneo, beneficiando os burgueses da Itália, principalmente das cidades de Genova e Veneza. No norte da Europa, regiões como Hamburgo e Danzig também prosperavam nas atividades comerciais, formando uma nova classe social que iniciou a dinamização econômica da Baixa Idade Média. O desenvolvimento comercial fez com que os moradores do campo migrassem para as cidades, contribuindo para a queda do sistema feudal. Na tentativa de manter os empregados nas terras, os proprietários ofereciam melhores condições de vida e até mesmo a possibilidade de pagá-los mensalmente com um salário. Nas cidades, a ascensão da atividade comercial formou uma nova engrenagem social, o chamado capitalismo. Novas atividades foram surgindo como a profissão de cambista, que tinha conhecimento do valor real da moeda, e os banqueiros, que ficavam incumbidos de guardas grandes e guardavam grandes quantias de dinheiro. Depois de falar sobre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, vou falar sobre uma ordem que nasceu na Idade Média, a Ordem Templária. Os Cavaleiros Templários foram uma das primeiras e mais conhecidas ordens militares da Europa cristã. Sociedade de cavaleiros cuja missão, pelo menos aparentemente, era defender e propagar sua fé religiosa. A Ordem dos Templários teve origem no ano de 1118, cerca de 2 décadas depois de as cruzadas europeias terem conquistado a cidade e massacrado os seus habitantes muçulmanos. Um cavaleiro francês chamado Hugues de Payens e 8 de seus companheiros ofereceram os seus serviços ao rei cristão Baduíno II e juraram defender a cidade contra qualquer inimigo. Como quartel-general da ordem, Baduíno ofereceu-lhes a mesquita al-Agiza, onde o rei Salomão tinha construído o original templo de Jerusalém. Por essa razão, os cavaleiros apelidaram-se como Pauperes Commilitones Christi Templici Solomonici. Caralho, essa porra tá em latim mesmo. Expressão latina para os pobres soldados seguidores de Cristo do Templo de Salomão. E ao longo do tempo, a ordem passou a ser conhecida como Ordem do Templo ou Templários. Nos 2 séculos que se seguiram, os Templários tornaram-se uma das organizações mais poderosas do mundo medieval. Os seus guerreiros, que usavam sobre as suas armaduras mantos brancos embelezados como a cruz vermelha, ganharam reputação pela sua destreza na luta, disciplina e tenacidade. Os cavaleiros da ordem juravam obediência total e inquestionável aos seus líderes de forma geral. Lutavam como ânfico, tendo em mente que um soldado que fosse considerado covarde teria que despir o seu manto e toinha e comer no chão, como cães, durante um ano. A ordem também tinha a política de não pagar resgate por soldados capturados em batalha. Segundo a edição de 1918 da Enciclopédia Católica, cerca de 20.000 soldados templários deram a vida em batalhas contra as forças muçulmanas ao longo dos anos em que a ordem existiu. Com o tempo, os templários também se tornaram uma força política e econômica. Vários papas recompensaram os templários, ordenando que estes ficariam isentos de quaisquer imposto, incluindo a taxa que fazia com que a própria igreja funcionasse. A ordem foi admitindo vários elementos não guerreiros por toda a Europa, que iam penhorando seus tesouros, que adquiriam terras e edifícios, e para criar um império financeiro que funcionava como um dos principais sistemas bancários europeus. Chegaram mesmo a controlar o governo de Jerusalém, depois de os muçulmanos terem recuperado o controle de Jerusalém em meados do século
13, o Império dos Templários começou a enfraquecer. O fracasso em manter o poder da Terra Santa e os rumores sobre os seus rituais secretos mancharam a reputação da Ordem, anteriormente inabalável. No início do século XIV, o rei Francis Filipe IV, que tinha feito um grande empréstimo aos Templários, decidiu destruir a Ordem para não ter que pagar o que tinha pedido. Filipe conseguiu persuadir o Papa Clemente V, um homem francês que a Enciclopédia Católica descreve como sendo uma pessoa de personalidade fraca e facilmente influenciável, a perseguir os Templários, acusando de heresia e sacrilégio, como por exemplo dizendo que cuspiam para o crucifixo. Em 1307, o rei francês deu ordens secretas para que todos os elementos da ordem do seu país fossem presos no mesmo dia, e muitos deles foram torturados e mortos. O Papa Clemente dissolveu oficialmente a Ordem dos Templários no ano de 1312. No ano seguinte, o grão-mestre dos Templários, James Jacques de Molay, renegou as suas convicções quando estava prestes a morrer na forca em frente a Notre Dame, em Paris. O rei Philippe ordenou a sua deportação para a ilha de La Cité, onde acabou por morrer na fogueira. Alguns elementos dos Templários conseguiram sobreviver e nos séculos que seguiram, vários países europeus e os Estados Unidos sofreram grandes reformas, e a organização passou a ter uma ordem militar, a fraterna e filantrópica. Hoje em dia, os Cavaleiros Templários estão na lista de organizações não governamentais das Nações Unidas. As Cruzadas foram movimentos militares cristãos, em sentido à Terra Santa, com a finalidade de ocupá-la e mantê-la sob domínio cristão. No século VII surgiu no Oriente Médio uma religião também monoteísta que conquistaria muitos adeptos com o passar do século. O islamismo foi difundido através do profeta Maomé e o seu crescimento criaria grandes embates com o cristianismo. No final do século VI, a religião já havia se tornado grande o suficiente para clamar por seus lugares sagrados, que no entanto eram coincidentes com os lugares sagrados dos cristãos. A cidade de Jerusalém é o principal local sagrado para essas duas religiões monoteístas, e também para o judaísmo. A ocupação da cidade e das regiões próximas que compõem a chamada Terra Santa foi motivo de muitos conflitos entre essas religiões. Na Idade Média, é ainda uma das causas da instabilidade no Oriente Médio. O termo cruzada não era conhecido na época em que ocorreram, só foi assim nomeado porque seus participantes, que se consideravam soldados de Cristo e se distinguiam pela cruz em suas roupas na época que ocorreram, eram chamados de peregrinações ou de Guerra Santa pelos europeus. No Oriente Médio, contudo, eram chamadas de invasões francas em função da maioria dos cruzados serem provenientes do Império Carolíngio e de se autodenominarem francos. O entorno do ano 1000 viu o significativo crescimento das peregrinações de cristãos a Jerusalém, pois eles acreditavam que o fim do mundo estava próximo e por isso faziam sacrifícios e buscavam as terras sagradas para evitar a eternidade no inferno. O mundo não acabou e os muçulmanos ocuparam cada vez mais a Terra Santa, criando grandes impedimentos para o trânsito de cristãos. A situação se agravou no decorrer do século VI e irritou os cristãos, que se reuniram para a primeira expedição militar que os levaria à Terra Santa para tentar expulsar os muçulmanos da região e devolvê-la aos cristãos. Entre os anos 1096 e 1270, muitas expedições foram organizadas para tentar reconquistar Jerusalém, porém os muçulmanos se mantiveram firmes na região após vários conflitos. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque as cruzadas, principalmente as cruzadas, elas são 11 cruzadas e são bem extensas, então o vídeo vai ficar muito grande e cansativo. Se você gostou desse vídeo, você se inscreve aqui fazendo aquele grande favor e deixa aquele like. Obrigado por assistir e valeu!